Oi, meu nome é Fátima e eu falo com vocês de Newfoundland, Canadá. Nós não fizemos muita coisa esse ano, a gente ficou em casa a maior parte do tempo, mas assim mesmo nós tivemos algumas emoções fortes. A primeira coisa é que nós tivemos um iceberg que parou bem na nossa cove aqui, e ficou aqui uns 3 dias, depois ele se moveu para outra cove que tem aqui do lado, e daí a gente não via mais, mas e ficou lá maybe uns 4 dias mais, até ele quebrar e desaparecer, né? Mas foi legal sentar no sofá e olhar lá fora e ver o iceberg parado lá. É a primeira vez que a gente vê um iceberg aqui, nos 3 anos que a gente está em Newfoundland. Então foi bem legal. E aí, quando não tinha mais o iceberg, as baleias começaram a aparecer. Então, e ainda estão aparecendo. De tempos em tempos a gente vê, quando vê que tem muito passarinho, muito pássaro na água, é porque as baleias estão perto e aí elas nadam, às vezes mais perto, às vezes mais longe. Às vezes a gente consegue ver a baleia, às vezes ela só está espirrando. Mas Mihai fez algumas filmagens com drone e ficou... É bem legal, é muito legal ver a fauna marina aqui, né? Nós também tivemos focas esse ano, que a gente já viu. Elas gostam quando o mar está bem calmo, daí elas vêm para cá. E é isso. E tem bem passarinho, até o puffin. A gente viu, só que eles estão bem longe no mar e eles são pequenininhos, daí não dá para você filmar, né? Mas tem puffins no quintal também. Tem de tudo. Mas agora vamos ver os meus projetos terminados, o que eu tenho. Eu terminei o projeto que era para o meu genro. Esqueci, Mihai está me lembrando, que eu estou usando o Fitons Dynamo da Kate Davis, que eu fiz um tempo atrás, e eu às vezes esqueço dessa blusa, mas para cá é bom porque aqui nunca fica assim muito frio. E eu usei fio fiado por mim, que é uma fibra da Ashford que tem 80% merino e 20% seda, e estava fiado fazia um tempão. Aí eu decidi usar para essa blusa, sobrou uma bolinha bem pequenininha, tanto que daí na borda eu usei o Mila Roche da Kate Davis para fazer o I-cord, como ela fala para usar. E eu gostei da combinação. Então, esse é só para dizer o que eu estou usando. E daí, voltando ao scarf, que é um tubo, e a collar work, eu comecei usando vários livros para fazer, daí eu fiquei cansada de olhar os livros, aí eu comecei a fazer algumas coisas da cabeça, aí no fim eu voltei de novo para os livros, mas a ideia... Eu estava tricotando para fazer maior, mas aí eu vi algumas fotografias de homens usando cachecol, e normalmente é até aqui. Eles usam assim. E se ele quiser ainda usar para proteger o pescoço, ainda tem bastante. Ele é mais alto, bem mais alto do que eu, mas ainda tem bastante espaço. Então está terminado. E já bloqueei também. Então está pronto para ser guardado para presente no Natal. Aí, outra coisa terminada foi essa blusa que era inicialmente para ser a Paper Doll. Daí eu usei o fio duo, que é 55% merino e 45% algodão. A única coisa que eu achei, quer dizer, tá terminada, eu só tenho que arrematar os pontos. Mas eu não fiz isso ainda porque
eu achei que ficou muito marcado as diminuições. Então, eu pensei em usar esse livro, que eu comprei faz um tempinho, para fazer algum bordado na blusa. Como eu tenho bastante desse azul ainda de sobra, eu estou querendo usar esse azul para fazer alguma coisa, mas eu ainda não defini o que eu quero fazer. Então, a parte do tricô está terminada. Eu espero que essa barrinha... Eu não gosto muito dessa barrinha quando você faz a barra em duas cores, porque ela não fica elástica e ainda está virando aqui. Eu espero que na hora que eu bloquear, que ela pare de virar. Mas esse está terminado. Aí no vídeo anterior, eu tinha mostrado que eu tinha fiado a lã, e aí eu terminei de fiar, já tinha começado, eu terminei de fiar, fiz os cabos para fazer o fio, 3 cabos, e era um cinza claro, eu resolvi tingir e fiz um outro cachecol e eu ainda tenho uma sobra que eu acho que eu vou fazer um gorro para minha neta, que ela é bem macia, é merino e seda. E então é uma coisa boa porque não só eu utilizei uma fibra que eu tinha já há muito tempo, mas eu fiei e já tricotei. Então essa é uma outra opção. Esse aqui pode ser uma opção, se o meu genro vier aqui para ver o que ele prefere, ou eu vou ver se... Eu acho que o meu filho não usa cachecol, mas a primeira opção é para ele ou para o meu neto, né? Mas se eles não quiserem, daí eu tenho sobrinhos que algum deve querer, ou deve usar um cachecol. Aí eu terminei esse par de meia. Eu gosto de meia curta, de cano curto. Então é bom porque termina relativamente rápido. Mas eu estava fazendo essa meia nas caminhadas. Sorry. Mas aí eu peguei e terminei um par terminado. E aí a única vez que a gente saiu aqui foi um fim de semana que eu tinha aula de costura no sábado e o Mihai tinha fisioterapia na sexta-feira, daí nós fomos com a camper e eu levei a blusa da minha irmã para começar. Só que quando eu fui começar, eu levei meu conjunto de agulha e eu precisava de agulha 3,5 e estava nos meus projetos, então eu não consegui começar. Mas foi uma boa desculpa para eu ir na minha loja de fios. E eu acabei comprando esse fio da Opal, que é 8 cabos. E ele é muito bom, vai rápido. E eu achei legal assim, eu não planejei, porque eu comecei a tricotar uma meia, o que não é normal para mim, que eu normalmente gosto de tricotar os 2 pares de meia ao mesmo tempo, só que em 2 agulhas, né? Eu faço uma parte, nos 2 faço a segunda, mas nesse caso eu fiz a meia inteira, e eu estava achando que a meia estava ficando muito larga, então eu usei só 40 pontos aqui, e depois que eu fiz o calcanhar, aumentei 4 pontos mais, ficou 44. Então é um pouco mais longa do que eu normalmente gosto de usar, mas ficou muito boa. Eu gostei da meia. Se bem que no futuro, acho que com esse fio, porque eu tenho sobras, eu vou usar o meu calcanhar tradicional, não esse short rose calcanhar. Então, esse é trabalho terminado. Aí, projeto em andamento, essa é a minha prioridade número 1. Espera aí que meu fio correu. Que é terminar a blusa do meu neto. O fio é fios da fazenda, então eu comprei mais, mandei entregar na casa da minha irmã e ela pôs no correio para mim.
E aí eu resolvi, eu desmanchei a parte que eu tinha feito com color work aqui, porque eu achei que estava muito, não estava legal. E terminei a outra manga. Aí comecei a fazer essa parte de baixo, no corpo, usando um fio de cada novelo. E a única coisa que eu fiz foi como se fosse uma antárcia, só trocava sempre o fio por baixo, para fazer a troca e uma carreira de um fio, uma carreira de outro. Só que eu ainda assim estou vendo a diferença na lã aqui, que essa aqui está bem mais clara do que essa. E o que eu estava fazendo? Esses eram os fios originais, que eu tinha comprado há anos atrás, e esse é o fio novo. O fio novo é bem mais claro, só que eu resolvi começar com esse, que eu acho que é bem mais claro. Então, quando você olha a manga, porque eu comecei uma manga, essa manga com esse fio, e essa manga com esse fio. Mas essa manga aqui eu acho que é um pouco mais escura do que esse, embora tenha sido tingido no mesmo batch, porque quando você compra do Fios da Fazenda, quando você põe uma ordem para eles, eles fazem, eles tingem tudo de uma vez para te mandar. Mas, então, o que eu acho que eu vou fazer, como esse fio me parece mais escuro, é difícil de... Tem hora que eu vejo claramente que esse aqui é mais escuro, tem hora que eu não vejo a diferença. Mas eu vou desmanchar o que eu fiz aqui e começar a usar esse fio ao invés desse restinho aqui para ver se dá. Eu tenho que fazer... Não precisa de tanto mais, mas essa vai ser a minha prioridade número 1, que é acabar a camisola, o suéter do meu neto. E essa é do livro Arctic Knits e chama Fjord Jumper. Então, essa é a prioridade número 1. Daí eu estava fazendo a blusa do meu filho, que era a minha prioridade número 2, que é o suéter, a camisola basic sweater, é um modelo do Mark, né? Não, como é que é o nome dele? Às vezes dá um branco, né? Max Cyr, ele é de Quebec. E aí é a primeira vez que eu faço uma camisola com superwash. E a Maria João Duarte, do Pontinhos ao Vento, tinha me dado a dica de que quando você usa superwash para fazer camisola, você tem que usar uma agulha menor. E eu me esqueci disso e comecei a fazer desse jeito. Só que aí eu cheguei nesse ponto e eu não estou nem no tamanho menor, eu não cheguei nem na quantidade de pontos do tamanho menor. Eu queria fazer o large para ele, o grande, e já estava quase lá. Então, eu resolvi desmanchar. Eu deixei isso aqui só para, se ele assistir o filme, para ele ver que eu trabalhei no suéter dele. E comprei esse outro fio, que não é superwash, que é o Cross Socks da Patterns, e é 75% lã, 25% nylon. Esse fio também é sock yarn, ou seja, ele também tem nylon nele, mas eu acho que esse fio vai ficar melhor a blusa. Então, e também eu gostei mais da cor. Então, esse é o que eu vou fazer a blusa para o meu filho. Então, esse é o projeto em andamento. Aí, esse aqui, deixa eu ver quem que era esse. Esse é RH R. Richard. Eu acho que deve ser alguma pessoa que tinge Made in Canada. Deve ser alguma pessoa que tinge em casa. E
então eu vou usar esse fio para outra coisa, ou para meia, porque ele é um fio de meia, para outras coisas. Aí eu tenho alguns projetos em andamento, que, bom, da vez passada eu tinha vários projetos em andamento, mas aí eu trabalhei só em alguns. Então, eu trabalhei muito pouco nesse, embora eu ache ele muito legal. É uma manta do Steven West. Agora eu estou basicamente voltada para fazer coisa para o meu filho. E aí eu estou fazendo algumas mantas, eu vou deixar ele escolher. Então, estou fazendo o suéter do meu neto, que é filho do meu filho. Vou fazer a camisola do meu filho. Aí eu estou fazendo algumas mantas que eu vou deixar ele escolher qual que ele quer. E essa é do Steven West. E eu estou usando os fios da Knit Picks que eu tinha há algum tempo e tinha tingido alguns de uma cor, outras de outra, então eu vou usar. Aí também usei alguns fios que eu tinha sobras da Cascade. E aí estou fazendo. Ele fica um hexágono e vai ficar uma manta grande. Mas eu não estou colocando prioridade nela e eu estou com 3 mantas agora. Então, esse é do Steven West, eu comprei o padrão e ele tem um padrão similar para você usar para fazer um chale, que eu acho que eu vou querer fazer. E daí eu estou arrumando meu quarto lá embaixo de meu estúdio, e aí eu comecei a mexer nas lãs, porque estavam tudo dentro da cesta, eu estava colocando nas paredes, na parede em bolinha, e eu não tenho mais espaço na parede, aí eu falei, eu tenho que usar. E aí eu comecei a fazer essa manta, que é mais ou menos basicamente a mesma ideia desse lado, do Steven West, só que vai ficar um retângulo, ou um retângulo, que também é para colocar, só que nessa aqui eu só estou usando o fio que eu fiei. Então, provavelmente vai ser uma manta mais pesada e mais quente, porque vai ter mais lã, né? Tem mais lã do que fio comercial. E eu só estou pegando uns fios aleatoriamente e tricotando. Mas eu estou apaixonada por essa manta. As coisas, né? A gente não entende o porquê, mas eu estou gostando muito de tricotar isso. E aí eu sento lá, eu posso olhar na parede, ver o que tem, ou aonde mais eu tenho lã. E essa é a outra manta. Daí eu tenho mais uma manta, que eu comecei também, que é essa manta aqui, que também é com fio que eu fiei ao longo dos anos. Eu tenho muito fio fiado por mim ao longo dos anos. E é engraçado que todo mundo pergunta, é uma manta de bebê? Não, não é uma manta de bebê. Era para ser tipo um throw, que você joga no sofá. E então, para mim, ela só tinha que ser capaz de me cobrir. Mas eu ainda estou pensando em, como ela vai ser de listas, eu estou pensando em pegar os pontos aqui do lado, quando eu terminar essa parte, pegar a ponta aqui do lado e daí aumentar mais um tanto aqui. Então, essa é a minha outra manta, que também vai demorar um bom tempo para terminar, mas é um outro projeto que eu comecei desde a última vez que eu filmei os meus projetos começados. Aí, esse projeto acho que é Lovely, da Mary Wallen, e eu agora não tenho pego nele, mas eu tenho, porque eu não tenho andado. Esse é o meu novo tricô de caminhada. Então, eu vou andando e vou tricotando. Dessa maneira eu não noto os morrinhos, não noto a caminhada, assim, a parte mais radical da caminhada.
e vou tricotando. E rendeu bastante, porque se você for ver, for pensar, a barra era com agulha 2,25 e agora eu estou com agulha 2,75 fazendo o corpo. Então, até a hora que eu for começar a parte do collar work, é um bom tricô de andar. Então, progredi um pouco, mas agora vai ficar parado porque eu não tenho andado, eu devia andar, e eu tenho as outras prioridades. Aí um outro projeto que eu tive praticamente que me forçar a parar de trabalhar nele, acho que é Yale, não é Hell, é Yale da Mary Wallen também. Eu comprei o fio da Briggs & Little, que é uma marca canadense, e ele é bem áspero e tudo, mas os outros fios também são ásperos, e esse aqui vai ser um casaco, então eu não vi o problema nele. Mas eu estava usando os fios da Briggs & Little, comecei aqui, e aí eu queria um marrom e eu não achei. Aí eu falei assim, eu tenho uns fios da Jameson Smith, eu posso usar. Aí eu achei os meus restos dos fios da Mary Wallen e da Jameson Smith também. Mas a maioria é da Mary Wallen. E aí eu comecei a usar para fazer aqui as cores. E progrediu assim rapidinho, mas aí eu parei porque eu tenho que fazer as outras coisas primeiro, né? Mas progrediu e esse é um outro em andamento. Então, esses são os meus projetos em andamento do tricô. Aí o que eu quero começar é do livro Strands of Joy. Minha irmã faz 70 anos esse ano, e quando ela veio aqui, ela gostou dessa camisola, folhagem desse livro, né, Strands of Joy. Então, eu quero começar a trabalhar nele, e a minha prioridade, então, é terminar o pullover do meu neto, terminar o pullover do meu filho e terminar o pullover da minha irmã. Isso é o que eu quero fazer, que eu vou dar a prioridade. Daí, em termos de fiação, eu fiz alguns vídeos sobre tingimento e ainda não está pronto. O Mihai não terminou de trabalhar, já faz algum tempinho que eu fiz, mas ele está trabalhando aos poucos nisso. E a melhor época de você fiar a fibra é logo depois que você tingiu, se você vai tingir, né? Porque daí ela está bem fresquinha, e principalmente porque eu estou usando o cordeio que eu tenho os tops há muito tempo, então ele até faz a fibra ficar assim fofinha de novo. E aí eu tingi esse tom que é um verde azulado, e eu resolvi que, ao mesmo tempo eu tinha tingido esse que também tem o mesmo verde aqui, eu comecei a misturar, fazer 3 cabos no final, usando tipo 2 fios do azul, um fio do outro, depois um fio do azul e 2 desse outro fio que tinha várias cores. Mas aí eu não gostei, daí eu peguei e fiz esse skein, essa meada, que ele é feito 3 cabos também, mas ele é feito com o que a gente chama de chain ply ou Navajo ply. E a maneira que você faz, o que acontece é que as cores ficam mais distintas. Eu até tenho algumas áreas que as cores aparecem mais misturadas, como aqui, mas, no geral, você tem as cores mais distintas.
E aí eu acho que eu vou misturar essas duas cores. Eu ainda não lavei, eu tenho que lavar antes de usar, mas eu acho que eu vou fazer um gorro da Musselburgh, da Yvonne Musselburgh Hat. Então, esse aqui está terminado. Esse eram algumas coisas que eu peguei, vários restinhos de fio e cardei tudo junto. Então, tenho mais 2 novelos que estão terminados. Provavelmente eu vou usar nas minhas mantas. Daí, esse fio é o restinho da fibra que eu tinha. Eu devo ter tranquilamente umas 400 ou 500 gramas desse fio, já fiado e feito em cabos. Aí agora eu terminei e esse é o finalzinho. Então, depois que eu tiver isso aqui junto num fio de 3 cabos, eu vou decidir se eu vou tingir por cima ou se eu vou deixar dessa cor. A minha ideia é fazer mais cachecol para dar para os sobrinhos. Aí, nos fios que eu tinha fiado, que eu tinha tingido para o vídeo, eu já aproveitei, já fiei. Só falta fazer o fio agora, que normalmente eu gosto de 3 cabos. Então, eu acho que eu vou fazer de novo Navajo Ply ou Chain Ply para fazer esses cabos, que vai deixar as cores mais distintas. E esse aqui também. Então, falta fazer os cabos. Esse era um fio que eu tinha, Cordale também, que eu tinha faz tempo, muito tempo. Eu passei no cardador de novo e daí fiei. Então, agora eu vou fazer um Navajo Ply também nele, porque daí eu só preciso de uma bobina e terminar. Daí eu tenho esse último, eu não tirei da fiadora, porque eu tenho um restinho que eu vou poder colocar aqui, fiar e colocar aqui. E aí eu pensei em fazer um fio juntando esses dois, mais uma outra cor que eu tenho em tons de rosa, que eu ainda tenho que fiar, mas eu pensei em juntar esses 3 para fazer um fio só. A vantagem é que, tipo, eu devo ter aqui umas 80 gramas, aí eu consigo pelo menos umas 200, 250 gramas de fio, né? Então, em termos de fiação é isso. Esse mês de julho é o mês do Tour de Fleece, que assim, é uma brincadeira por causa da Tour de France, que é das bicicletas, pessoal da corrida de bicicleta, e o propósito é fiar todo dia. E eu acabei esquecendo, eu sempre quero participar e acabei esquecendo, mas eu fiei um monte até metade. Quando eu lembrei, estava assistindo um podcast da Fleece and Harmony, e aí a Simone comentou que ela estava fazendo parte da Tour de Fleece, aí eu parei de fazer. Anyway, aí eu fiz alguns tingimentos também. Comecei com esse verde. Eu não sei se vocês lembram, eu tinha comprado uns fios para fazer para mim mesma um calendário do advento. Mas aí eu acabei desistindo dessa ideia, porque no calendário do advento são 24 meadas com cores diferentes. E resolvi fazer uma cor só. E então eu tingi esses 2 cinzas, e esses 2 cinzas eu usei uma panela que eu só coloquei o fio mais ou menos assim, e daí coloquei a tinta, mas não mexi muito o fio. E quando eu faço as minhas meadas, eu coloco isso aqui bem largo, e por alguma razão esse aqui não estava largo o suficiente. Então, ficou um pouquinho branco. Até aqui no meu azul ainda ficou
um pouquinho branco. Mas aí, quando eu fiz o amarelo, eu fiz um banho de imersão, que é tingimento de imersão, mas usando uma panela mais funda, com mais água. E aí eu coloquei para tingir e mexi bastante para não ter esse mesmo problema. E a desvantagem disso é que você acaba enrolando mais os fios e depois fica mais difícil você fazer o skein ou a meada direitinho, mas tudo bem, deu certo. Então, esses dois eu fiz primeiro, e embora isso aqui seja todo superwash, merino superwash, eu estou pensando em usar alguns para fazer chales e pensei em tentar usar ranúnculos para fazer, porque a ranúnculos acho que ela tem uma queda, então acho que não vai ficar tão ruim. Aí eu tingi esses azuis e aí resolvi brincar um pouco, tipo um tie-dye, e fiz um tie-dye com o azul e depois fiz speckles nos fios. Eu vou fazer ainda esse de novo, porque eu gostei bastante do efeito. Então, eu tenho 400 gramas desse que eu posso, que dá mais ou menos 1.200 metros. Eu posso fazer alguma coisa aqui, ou como é a mesma cor, o azul, eu posso juntar as duas cores e fazer alguma coisa com elas. Daí, eu estava falando com a minha filha e ela falou que o namorado dela, a cor favorita dele é vermelho. E eu lembrei que eu tinha esse fio, que eu tinha fiado já há algum tempo, mas ele estava um fio muito cheguei. Você vai pensar, mais cheguei do que esse vermelho? Era mais cheguei do que esse vermelho, porque ele era com laranja e vermelho. Então, o laranja chamava muita atenção. E aí, o que eu fiz, eu tingi sobre o inicial e deu esse tom de vermelho, que não é um tom exato, porque é onde estava o amarelo ou o laranja, você vê que ainda está mais claro, mas não está mais tão cheguei como era antes. E na própria lã original, eu tinha tingido a lã e daí fiado, porque eu queria inicialmente fazer um pogona e queria que tivesse uma graduação no amarelo para o vermelho, aumentando mais para o vermelho. Mas o fio ficou muito grosso para fazer um pogona. De repente, até podia fazer um pogona menor, mas anyway. Então, eu estou pensando em fazer um cachecol. Mihai gostou da cor e pediu um chapéu. Vamos ver o que vai dar. Então, esse, no mundo das lãs, é o último projeto em andamento. E daí, eu estou indo agora num curso em St. John's para fazer quilting. E eu só tenho mais uma aula e a próxima aula é para fazer a borda do quilt. Eu sempre gostei da Sunbonnet Sue. E aí eu aproveitei e fiz. Então esse vai também para minha neta. Ele tá bem fofinho, bem macinho. E agora só falta fazer a borda, tirar uns fiozinhos que estão por aqui. E ele tem a barra, eu fiz com flanela na parte de trás, porque eu queria uma coisa que ficasse quentinha e gostosa. Então, eles vão poder usar como coberta para ela, se quiserem, ou como colocar no chão para ela brincar em cima. Das duas maneiras, eu acho que vai ficar legal. Então, eu fiz eu sempre fui apaixonada por essa bonequinha. O curso, inicialmente, não era para você usar os apliquês, mas eu achei que ficava perfeito o apliquê.
Então agora eu vou fazer a borda com esse tecido e ela tá terminada. E aí é isso. Esses foram os projetos que tiveram algum progresso nesses 2 meses. E então espero que vocês estejam bem, em boa saúde, protegidas do calor ou do frio no Brasil, que o pessoal fala que está muito frio lá. E até a próxima. Beijo grande, até!
כבר חורף, ארץ רחוקה